Romanos capítulo 8, versículo 20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Olha ao seu redor. A vida seria só isso? Dormir, acordar, comer, trabalhar, cumprir com nossas responsabilidades, e esse ciclo se repetir muitas e, quem sabe, inesgotáveis vezes, de forma inexplicável? E a maldade e o sofrimento? Seria possível resgatar a humanidade para o propósito inicial da vida? Aliás, qual o propósito da existência? Bem, resgatar a humanidade, com certeza, não é uma tarefa fácil, por uma simples razão. No momento em que Adão e Eva foram derrotados pelo inimigo, tornaram-se seus escravos. O apóstolo Paulo, inclusive, confirma isso em diversos textos em seus escritos. A pessoa derrotada torna-se escrava de quem a derrotou. Romanos 6,16 diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? E em decorrência dessa escravidão, vivemos em constante conflito interno contra nós mesmos. Veja, Romanos 7,19, o mesmo apóstolo Paulo expressou o seguinte: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, Ele também nos responde, lá em 1ª carta a Timóteo 2,6, que Cristo se entregou em resgate por todos. Cristo se entregou em resgate desta escravidão por todos. No livro Perro Viejo, de Teresa Cárdenas, a autora conta a história de um escravo cubano e traz detalhes sórdidos de uma época em que ser escravo era ser como um objeto, sem sentimentos, sem vontade alguma. As escravas eram apenas progenitoras de mais escravos que seriam vendidos como mercadoria pelos seus senhores. Triste tempo vivenciado em nossa humanidade. Mas, analogamente, é isso que somos quando nos tornamos escravos do pecado. Somos escravos do inimigo de Deus. Coisa simples ele acaba desfazendo em nossa vida. Faz e desfaz a sua própria vontade. Rouba a nossa alegria, destrói nossa família, destrói nossos sonhos. Enfim, não nos deixa sermos felizes. Afinal de contas, o inimigo acaba se considerando o nosso dono. Mas esta escravidão não se limita aos seres humanos. Paulo, no versículo que a gente leu lá no início, ele deixa claro que depois que o pecado assumiu a criação foi submetida à vaidade, foi submetida à própria vontade do inimigo do Criador. A palavra é muito forte. No original grego é upotasso, que significa estar subordinado, submetido. E a palavra vaidade em grego, mataiatos, é depravação, perversão. Então, fazendo uma análise do que Paulo diz, ele fala da natureza, da criação, significa que a natureza também está sujeita ao inimigo, está subordinada à perversão. E agora a gente consegue um pouco entender por que a natureza se tornou tão selvagem, por que ela obedece às forças do inimigo. Porque, afinal de contas, com a entrada do pecado, a natureza também se tornou escrava, sujeita, submetida às forças do mal. Isto significa que o ser humano e mesmo a natureza estão arruinados pelo pecado. A solução para este problema não pode vir da esfera humana, vem de fora, vem de uma dimensão que não está corrompida, vem de um ambiente que não foi tocado pelo pecado. E isso, claro, somente poderia acontecer por meio de Cristo.
Então, coloque a sua esperança em Jesus. Somente nele, que nós não nos deixemos contagiar pelo humanismo que tenta encontrar as respostas por meio do próprio ser humano. Um humanismo que tem dominado grande parte da nossa cultura em nossos dias. Lembre-se, a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Entretanto, como diz em primeira carta de Paulo a Timóteo 2,6, Cristo se entregou em resgate por todos. Nos apeguemos a Ele. Para mim, Israel Fernando, foi uma alegria, um prazer, um privilégio ter acompanhado você ao longo desta segunda-feira. A gente se reencontra amanhã, a partir das 8, em mais um Bom Dia Novo Tempo, se Deus assim permitir. Grande abraço, fique na paz, fique também em seguidinha com Vida e Saúde e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.